Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Forte meu e vamos continuar falando de Brasileirão e chegamos em 2004, né? Segundo ano dos pontos corridos, né? E o campeonato foi o mesmo de 2003, né? 24 times, todos contra todos, né? Turno e retorno, 46 rodadas, né? E os 4 melhores iam para Libertadores e o do quinto ao oitavo para Sul-Americana. E ao invés de 2 rebaixados, eram 4, né? Porque a CBF até então queria diminuir o número de clubes para chegar até 20, né? E chegaria 2 anos depois, né? Enfim, e com isso foi aumentado para 4 times para ser rebaixado. E aí em 2005 teríamos 22 times. E aí em 2006, aí sim com 20, né? Que é o número ideal, né? Enfim. E o campeão de 2004 foi o Santos, né? O Santos Futebol Clube era campeão brasileiro, né? Era o seu 8º título brasileiro, né? Contabilizando aqueles títulos dos anos 60, né? E o Peixe conquistou um título sofrido, né? Porque o Santos tinha um grande time, mas teve que mostrar superação em alguns momentos, tal. O time chegou até a jogar longe da Vila Belmiro em muitos casos, né? Enfim, e o professor, né, que foi campeão em 2003 no Cruzeiro, né, veio para o Santos e reconduziu o Santos a ser campeão, né? Depois de ele ganhar em 2002, né? Bater na trave em 2013 e voltar a ser campeão em 2004. O Santos tinha um time forte, né? Ainda tinha Robinho e Diego e tal, né? Só que aí alguns nomes do time de 2002 foi saindo, né? O Diego foi um deles, né? Ele foi pro futebol alemão. O Robinho se manteve, ele teve proposta, sim, mas só que eles conseguiram manter o Robinho, né? E o Santos teve uns nomes pontuais para reforçar o time, né? O Santos trouxe David, né? O David, o atacante, né? Que trabalhou com o Luxemburgo no Cruzeiro em alguns meses, né? E o David seria importante, né? O Santos também trouxe o Basílio, né? Que seria o talismã desse time, né? Tipo, sempre que ele entrava ele fazia gol. Quando ele era titular também ele costumava fazer gols também, o Basílio. E o Santos tinha nomes interessantes, né? Ele tinha Preto Casagrande, né? Que já vinha com uma certa experiência no futebol, né? Bahia, Vasco, enfim. Tinha Antônio Carlos, o zagueiro, veteranão já, né? Antônio Carlos, aquele que se destacou no São Paulo e no Palmeiras, né? Nos anos 90, né? Tinha também o Zé Elias, né? Que até então era ídolo no Corinthians, né? Nos anos 90. Depois ele estava jogando no futebol europeu, veio pro Santos e tal. Enfim, o Santos formou um time forte ali, né? E o campeonato do Santos começou meio tímido, né? O Santos começou mal e tal, né? Chegou a ficar ali nas últimas posições, mas depois quando o Luxemburgo chegou e os reforços chegaram, né? Eu esqueci de citar um, né? O Ricardinho, né? Que veio pro Santos, né? Depois de ter ido mal no São Paulo e tal. Né? O Ricardinho seria importante para esse time, né? Depois desse começo ruim, o Santos começou a reagir, né? E passou a brigar pela liderança, né? E tinha um par de time brigando pela liderança até o fim do primeiro turno. Tinha Ponte Preta, Figueirense, pasmem, sim, Palmeiras, né? Se não me engano, acho que o São Caetano também estava nesse páreo. Criciúma chegou a ficar ali, depois começou a dar uma decaída, enfim. E por fim o Atlético Paranaense, né? Só que aí no segundo turno, né? Santos começou a se afastar desses times que eu citei e o Atlético também, né? E o segundo turno ficou restrito aos dois, né? Os dois times passaram a brigar pela liderança. O Santos chegou a liderar várias vezes, depois perdeu para o Atlético, depois o Santos voltou a liderar. E isso foi assim até a 39ª, 40ª rodada. Porque antes disso, né? A mãe do Robinho havia sido sequestrada, né? Houve aquela crise do Robinho, né? Da mãe dele ser sequestrada, ele foi afastado do elenco, né? Pra ficar, né? Com esse problema triste, né? E o Santos meio que se abateu, né? E aí o Santos empatou com o Criciúma, né? E perdeu a liderança pro Atlético, né? E todos achavam ali que seria difícil, né? Que o Santos não tinha o seu principal jogador e tal. E o Santos, mas mesmo assim o Santos mostrou força, né? Foi ganhando seus jogos, se mantendo ali, né? Outro detalhe é que o Santos havia perdido também mandos de campo também, né? O Santos até no meio para frente do segundo turno não jogou mais na Vila Belmiro, né? Passou a jogar mais no interior de São Paulo, enfim. E principalmente no Teixeirão, né? Estádio Teixeirão, né? Lá em São José do Rio Preto, e passou a adotar esse estádio, né? Como sua casa. E o Santos foi jogando assim, foi aos poucos, aos trancos e barrancos, mesmo com muitos problemas, superando, né? E aí chegamos na penúltima rodada, o Santos tinha que vencer o São Caetano para chegar com chance na última rodada e torcer pro Atlético, né? Não ganhar do Vasco, né? Ou se o Atlético ganhasse, o Santos tinha que ganhar, né? Porque
ocorresse um tropeço do Santos e o Furacão ganhasse do Vasco, o Atlético poderia ser campeão. E o milagre acontece, né? O Santos bate o São Caetano por 3-0 e o Furacão perde do Vasco em São Januário e o Santos vira líder, faltando uma rodada para acabar o campeonato, né? O que gerou euforia no Santos, né? Porque de um time que estava meio que desacreditado, até por muitos, né? Tipo, sem a Vila Belmiro o Santos não é mais forte, né? Sem Robinho o Santos não vai ser mais o mesmo, né? Mas o Santos mostrou força, né? E conseguiu ser líder faltando uma rodada e o Santos tinha tudo para ser campeão, né? Bastava vencer o próprio Vasco, né? O mesmo Vasco que tirou a liderança do Atlético, né? Agora é o Vasco que era o adversário do Santos, né? Bastava vencer o Vasco que o Santos seria campeão, né? E na última rodada no Teixeirão lotado, né? Acho que com 25 mil pessoas, 30 mil, não sei. O Santos, né, fez a sua parte, né? Venceu o Vasco por 2-1, né? Ricardinho e Elano, se não me engano, fizeram os gols, né? E assim o Santos se sagrou campeão brasileiro, né, em 2004, né, o famoso contra tudo e todos, né, como os santistas gostam de falar desse título, né, e esse foi o 8º título do Santos, né, computando, né, em 2010, aquela unificação toda, enfim, e esse também foi o último título brasileiro do Santos até então, né, depois disso o Santos nunca mais voltou a ganhar Brasileirão, né, enfim. Um título merecido, né? Porque o Santos teve o melhor ataque, né? 103 gols. O Santos superou a marca do Cruzeiro de 2003, né? O Santos foi o time que mais venceu também, né? O Santos empatou acho que 7 jogos, né? Perdeu acho que 11 jogos, ou seja, era um time que mais ganhava e mais perdia, né? Empate não estava nos planos desse time. Enfim, e foi um título histórico, né? Do Santos, né? Um título merecido, né? E vale lembrar também que o Robinho voltou, né? No último jogo, né? Desse jogo aí que valeu o título, né? Havia acabado o sequestro da mãe dele e tal, e justo no último jogo, o camisa 7 voltou e, né? E embalados pelo Robinho, o Santos, né? Fez a sua parte e foi campeão. O time base do Santos campeão em 2004 era Mauro no gol, né? A defesa, né? A defesa tinha Paulo César, né? Leonardo, às vezes jogava Antônio Carlos, Ávalos, né? E o Léo, né? Meio campo era formado por Fabinho, né? Preto Casagrande, Elano e Ricardinho. No ataque, né? Robinho e David, né? Às vezes o Basílio entrava e fazia sua festa, né? E o Professor era o técnico, né? Esse era o 5º título brasileiro do Professor, né? Que inclusive foi o seu último título brasileiro que o Luxemburgo conquistou, enfim. Agora vocês vão ficar com os gols que deram o título ao Santos e a gente já volta, né? Porque ainda tem muita coisa para falar. Roda aí. Ricardinho na cobrança. Gol! É do Peixe. Escapou com o Elano, cruzamento, bola para a área, toque de cabeça. Gol! Santos mais perto do título, mas o Vasco acredita, o Vasco vai pra cima, olha a chance, que lindo lance, olha o Vasco chegando, gol! É do Vasco! Marco Brito, o gol do Marco Brito. Fala que o homem não chora não, pode chorar, amigo. Deixa as lágrimas rolarem. Pediu a bola. Acabou! 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 O Santos é campeão brasileiro de 2004. Faça a festa, torcedor santista. Festeje no estádio, na cidade de Santos, nas praias, na Praça da Independência. Quero uma taça. Eric Faria, vamos lá. Aqui com o Elano, ao lado do Robinho e do Léo, bicampeão brasileiro, estiveram na campanha de 2002. Sensação desse título agora, Elano, 46 rodadas jogadas e agora campeão brasileiro. Fruto de um grande trabalho, né? Um trabalho com muita seriedade, muito respeito a todas as equipes, mas a todo momento o Santos animou do seu objetivo. Bom, vocês viram aí os gols, né, de Santos e Vasco, né?
narração de Galvão Bueno, né? Enfim. Agora vamos falar das surpresas e decepções, né? Decepções tem um monte de time para falar, tá? Além dos rebaixados, que são 4, né? Mas vamos começar pelas surpresas, começando por 2 times, né, lá do Sul, né? Começando pelo Atlético Paranaense, né? O Furacão, né, que em 2001 foi campeão, né? Começou a mostrar sua força, né? E 2004 não foi diferente, né? O time era muito forte, era um grande time. Muitos falam até que esse time do Atlético era melhor que o de 2001, né? E o Atlético tinha um matador, né? Que estava numa grande fase, que era o Washington, ele mesmo, né? O coração valente, né? Depois de ficar afastado por 2 anos, né? Por conta de problemas cardíacos, né? O Washington retornava ao futebol e retornava fazendo história, né? Tanto que ele foi o artilheiro máximo do campeonato com 34 gols, superou a marca do Dimba em 2003, fora que virou recordista, né, em artilheiro, contando todos os Brasileirão, né. E o Atlético tinha um time forte, né, tinha Jadson, né, mesmo novo já era um meia talentoso, tinha Fernandinho, tinha, né, Diego no gol. O ataque então nem se fala, né? O Washington, que eu já acabei de falar, né? Tinha o Denis Marques, né? Tinha um Dagoberto, né? Nesse time também, só que aí o Dagoberto se machucou durante o campeonato, enfim. Aí abriu espaço pro Denis, né? Ser titular, enfim. E o Lever Cooper era o técnico desse timaço, né? E após um primeiro turno meio tímido, assim, do Atlético, né? Com o Atlético ficando ali entre os 8 e tal, o Furacão embalou no segundo turno, né? E principalmente usando a força do seu caldeirão, né? Que é a Arena da Baixada, né? E o Atlético passou a brigar pelo título com o Santos, né? O Furacão chegou a liderar algumas vezes, depois perdeu a liderança, e isso perdurou até a 39ª, 40ª rodada, né? Quando o Atlético consegue a liderança, e aí o time sustentou a liderança até a penúltima rodada, e o Atlético poderia ser bicampeão brasileiro na penúltima, se vencesse o Vasco no Rio e o Santos não ganhasse do São Caetano, né? Só que aí houve muitos problemas, né? O time parecia soberbo já, né? O Lever Cooper, rodadas atrás, já tinha falado que o time estava meio que no modo automático, no piloto automático, né? Tipo, enfim. E a torcida já estava com faixas estampadas, né? De bicampeão, enfim. Talvez o elenco tenha entrado nessa onda e isso prejudicou o time, né? Tanto que na penúltima rodada o Atlético perdeu a liderança, perdendo do Vasco, né? E isso frustrou a torcida, né? Na última rodada o Atlético poderia ser campeão sim, né? Se vencesse o Botafogo, mas aí teria que torcer pro Santos perder do Vasco. Só que aí não teve jeito, né? O Atlético não passou pelo Botafogo e teve que se contentar com o vice-campeonato, né? Foi frustrante para a torcida rubro-negra, né? Que via o bicampeonato bem perto, né? Bastava fazer sua parte ali e o Atlético sairia por abraço, né? Mas o time vacilou nas 2 últimas rodadas e o Furacão acabou vice-campeão, né? Agora vamos falar do Juventude, né? Que foi outra surpresa, né? E o Juventude fazer ali, então, sua última grande campanha em campeonatos brasileiros, né? O Juventude tinha um time ali talentoso, um time jovem ali, com alguns veteranos, né? Nomes ali como Thiago Silva, ele mesmo, né? Thiago Silva aí, seleção brasileira, Fluminense, futebol europeu, enfim. Tinha nomes ali como, se não me engano, Igor, né? Que jogou, acho que se não me engano, no Flamengo, uns anos atrás, enfim. E o Juventude tinha nomes ali interessantes, né? Se não me engano, tinha o Naldo, zagueiro, né? Que em 2014 estava naquela seleção do 7-1, né? Enfim, só para lembrar de alguns destaques aqui. E o Ivo Wortmann era o técnico desse Juventude, né? E que tinha um time competitivo, né? E o Juventude fez bonito, né? Primeiro turno o Juventude ficou ali entre os 8 e foi um visitante indigesto, né? Tipo, ele não se dava muito bem no Jacone, mas costumava aprontar fora de casa. No segundo turno, o Juventude seguiu, né, aprontando algumas vezes, chegou a ficar entre os 4 ali, chegou a sonhar com vaga da Libertadores, porém, na reta final, o Juventude perdeu força, né, caiu na tabela e terminou, acho que em 7º ou 8º lugar, não vou lembrar direito, mas terminou nessa faixa aí. E apesar disso, foi a última grande campanha do Ju, né, no futebol, na Série A do Brasileirão, né, porque depois disso o Juventude nunca mais conseguiu repetir essa campanha, né. Depois o Juventude passaria por anos terríveis, né? Os piores da sua história, né? O time cairia de várias divisões, retornaria, né? Recentemente para a Série A e tal, mas nunca mais foi o mesmo, né? De repetir essas campanhas históricas, enfim. Agora vamos falar das decepções, tá? Que são 5 times, tá? Bom, tive que dar uma pausa, né? Vamos continuar falando de decepções, que foram 5 times, 5 gigantes, tá?
Começando pelo Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, após um 2003 até tranquilo, né, na Série A, né? Fez uma campanha boa ali e tal. 2004 foi um ano difícil do Atlético, né? O Atlético deu uma reformulada no time, né? E o time não foi o mesmo, né? O Galo passou o campeonato todo na parte de baixo da tabela, passou a brigar quase sempre para não cair, e foi o que aconteceu, né? O Atlético lutou até as últimas rodadas para não cair e chegou na última rodada, né? Precisando apenas vencer o São Caetano e para não depender dos outros, né? Para não ser rebaixado. E o Atlético escapou do rebaixamento, né? Venceu 3-0 e escapou. O Atlético terminou em 19º lugar. Foi uma campanha fraca pro Galo, né? Enfim, agora o Botafogo, né? O Botafogo também foi outro que fez feio, né? O Botafogo retornava na Série A, né? Depois de passar pela Série B em 2003, né? E 2004 era o ano do centenário do Botafogo, né? E mesmo tendo o Valdo, né? O veterano Valdo e tal, e alguns jogadores ali interessantes, né? Como o Caio, né? Sim, o Caio Ribeiro, né? O Túlio Guerreiro e tal. O Botafogo fez feio, né? Brigou o campeonato todo para não cair, né? E o time mostrou superação em alguns momentos e na última rodada não foi diferente, né? O time encarou o Atlético, o Furacão lá na arena, né? E precisando, né, fazer sua parte para não cair, né? E o Botafogo sofreu, né? Empatou com o Atlético, mas graças a tropeços de Criciúma e Vitória, né? O Botafogo escapou do rebaixamento, né? Ficando em 20º lugar, né? E assim aliviou a torcida do Glorioso, né? Um centenário que não foi nada agradável, né? Agora chegamos no Cruzeiro, né? O Cruzeiro, que era o atual campeão, né? Chegou em 2004 ainda com quase o mesmo time de 2003. Porém, o time perdeu o foco, né? Os jogadores de 2003 foram saindo, né? O Cruzeiro passou a apostar em outros jogadores, né? Principalmente como o atacante Fred, né? O jovem atacante Fred, né? Que veio do América Mineiro, né? E o Cruzeiro frustrou, né? Mas mesmo com um time meio reformulado, o Cruzeiro decepcionou. Né? O time ficou mais no meio da tabela para baixo, né? Não chegou a ficar ameaçado de abaixamento, mas também não chegou a ficar entre os 8 ali, sonhar com Libertadores e tal. E a campanha do Cruzeiro foi ridícula, né? O time não brilhou em nenhum momento, não mostrou força em nenhum momento e o atual campeão fazer uma campanha mediana para fraca, né? Agora vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo foi outro que brigou para não cair até a última rodada, né? O Flamengo ficou nas últimas posições no primeiro turno, né? Mesmo tendo focado na final da Copa do Brasil e perdeu a Copa do Brasil, né? Como todo mundo sabe. Mas o Flamengo brigou no Brasileirão 2004 para não cair, né? E foi assim até a última rodada, né? O Flamengo passou por apuros ali, né? Chegou a levar de 6 do Atlético Mineiro. E aí na volta do time pro Rio a torcida quebrou tudo, né? Quebrou o pau com os jogadores ali. Houve uma confusão danada, né? Enfim. Só que aí o Flamengo mostrou força, né? Ele bateu o Palmeiras, por exemplo, na penúltima rodada, né? Deu uma aliviada ali. E na última rodada goleou o Cruzeiro, né? Por 6-2 e escapou do rebaixamento, né? O Flamengo terminou em 17º, eu acho, 18º lugar, né? E evitou o pior, né? Mas a campanha de 2004 foi decepcionante, né? O Flamengo tinha nomes ali interessantes, né? Como o Júlio César, né? No gol, né? O Júnior Baiano já veteranão, já estava nesse time, né? O Arthurson também e tinha o Felipe, né? O maestro, né? Enfim. E por fim chegamos no Fluminense de decepção, né? O Fluminense que montou um timaço em 2004, né? Principalmente o quarteto ali, que chegou a ser o quarteto fantástico do Flu, né? Que era Ramon, Roger, né? O Roger Flores, Edmundo e Romário, né? Só que, né? Muita cobra criada não dá certo, né? Um pica o outro, enfim. E o Fluminense fracassou nesse campeonato, né? Para quem sonhava até mesmo com o título, né? Ou ficar entre os 4, o Fluminense decepcionou e ficou apenas em 9º lugar, né? E nenhum desses veteranos aí que eu citei ficou ao final de 2004, né? E o Fluminense teve que dar uma reformulada no time, enfim. Agora vamos falar dos 4 rebaixados, né? E por fim, chegamos nos rebaixados, né? Os rebaixados foram o Criciúma, o Guarani, né? O Vitória da Bahia e o Grêmio, né? Começando pelo Criciúma, né? O Criciúma, né? Começou o campeonato com 1.000 por hora, né? O time ficou entre os primeiros, chegou a liderar o campeonato acho que em 2 rodadas ali, inclusive enfiando um 7-2 no Goiás. E o Criciúma parecia um time interessante ali, parecia que seria um time que ficaria entre os primeiros ali, ou entre os 10, né?
nunca passaria a brigar para não cair, né? Só que aí, inexplicavelmente, o Criciúma perdeu o rumo, né? O time foi caindo pelas tabelas, no segundo turno então nem se fala, e a briga do Tigre passou para ser não ser rebaixado, né? O Criciúma lutou até a última rodada para não cair, chegou na última rodada precisando vencer o Coritiba, porém o time só empatou com o Coritiba e acabou rebaixado, né? Porque os outros resultados não ajudaram, né? O Criciúma terminou rebaixado no campeonato, né? E voltava à Série B, né? Agora vamos falar do Guarani, né? O Guarani de Campinas. O Guarani, depois de cair em 89, né? E subir em 91, ele se manteve na elite desde 92, né? Por 12 anos seguidos. E depois de 12 anos seguidos, o Bugre voltava à Série B, né? O Guarani fez uma campanha ridícula em 2004, né? O time já era fraco, já não era mais um time que brilhava, que revelava jogadores e tal. E o Bugre passou o campeonato todo na parte de baixo da tabela. E o rebaixamento veio, né, na penúltima rodada, né? Onde o Guarani perdeu do Paysandu lá em Belém e acabou rebaixado para a Série B, né? Voltando a uma Série B depois de 13 anos, né? Agora chegamos no Vitória da Bahia, né? Um Vitória que tinha um time interessante em 2004, né? Tinha o Edilson Capetinha no time, tinha o jovem atacante Obina, né? Que anos depois passaria a ser apelidado de Obina melhor que Eto'o, né? Na época de Flamengo, né? Enfim, e o Vitória parecia ter um time interessante ali que ficaria ali pelo menos entre os 8, né? Entre os 10, né? Não ficaria, né? Brigando para não cair. O Vitória até começa bem o campeonato, fica ali entre os primeiros e tal. Inclusive enfia um 5-1 no Flamengo, né? 6-1 no Paraná, enfim. Porém, né, o time se mostrou frágil, né? Não era tudo isso também, né? E o Vitória no segundo turno decaiu e lutou para não cair. E na última rodada, né, o Vitória chegou na última rodada já na zona, né? Precisava vencer a Ponte Preta e torcer por tropeços de rivais, né? E o Vitória não fez a sua parte, né? Perdeu na Ponte e acabou rebaixado na penúltima posição, né? E a torcida do Vitória protestou, né, no Barradão ao final do jogo e tal. Chegou até a derrubar a parte do alambrado de grade ali, enfim. E por fim, né? Chegamos no Grêmio, né? O Grêmio, depois de 13 anos, voltava a ser rebaixado para a Série B, né? Só que de uma forma humilhante para sua torcida, né? 2003 já tinha sido aviso, né, pro Grêmio, né? O Grêmio lutou até a última rodada para não cair, né? Escapou. E em 2004, né? Não teve jeito, né? O time era mais fraco do que 2003 e o Grêmio provou isso, né? O Grêmio fez uma campanha ridícula, né? Teve uma queda absurda no segundo turno, né? Após um primeiro turno ali meio razoável para baixo, mas o segundo turno é que o time decaiu de vez e o Grêmio caiu faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, né? Num empate meio louco ali, 3-3 com o Atlético Paranaense, né? Onde o Grêmio perdeu de 3-0 e conseguiu empatar 3-3 em Erechim, né? Até isso o Grêmio teve que jogar, né? O Grêmio perdeu o mando de campo por causa da torcida que estava revoltada e tal, enfim. E o Grêmio em 2005 teve que jogar a Série B, né? Para frustração da sua torcida, né? E o Grêmio viveu um momento delicado, né? Na época, né? Sem dinheiro, um clube meio que quase que falindo, né? Enfim. Só que 2005 foi o ano que o Grêmio evitou tudo isso, né? Enfim. Bom, espero que tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comente, dê uma força pro canal que é importante. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!